6 anos sendo atacadas em sua própria casa à noite por uma entidade, e ninguém acreditou nelas, nem mesmo o pastor da igreja que frequentavam, nem mesmo a própria mãe a princípio. Essa é a história da família Mackenzie e do demônio que não as deixava em paz. Existe um tipo específico de horror que não vem de filmes ou livros. Eles vêm de pessoas reais, descrevendo coisas que lhes aconteceram, coisas que ninguém consegue explicar racionalmente. E o caso Mackenzie é uma dessas histórias. Envolve uma mãe solteira, suas filhas, uma criatura demoníaca e um policial que se tornou demonologista e foi treinado pelos mais famosos investigadores paranormais da história. Ao final desse vídeo, você entenderá por que esse caso é um dos mais perturbadores já contados aqui. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Ralph Sartre não era uma pessoa comum. Durante o dia, ele era sargento do departamento de polícia da cidade de Nova York. Ele tinha visto coisas que a maioria das pessoas nunca vê: crimes violentos, sangue e morte. Ele estava acostumado a observar o pior que as pessoas fazem umas às outras. Mas fora de serviço, Sartre vivia em um mundo completamente diferente. Ele era um demonologista treinado diretamente por Ed e Lorraine Warren, os mesmos investigadores por trás do caso Amityville, do poltergeist de Enfield e de dezenas de outros casos. Em 2001, Sartre escreveu um livro chamado Livrai-nos do Mal, onde documentou alguns dos casos mais extremos de atividade demoníaca que já havia encontrado. O caso Mackenzie estava entre eles. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre o Ralph Sartre com mais detalhes e sobre o filme inspirado nesse livro que ele escreveu. Eu vou deixar o link no card para você assistir em seguida, caso ainda não tenha visto. No início dos anos 90, quando Sartre chegou à casa dos Mackenzie em Washington, D.C., a família já havia tornado o caso público. Eles contaram sua história no programa de televisão americano chamado Sightings, que relatava casos paranormais reais. Ao saber do caso da família, Ed Warren ligou para Sartre e pediu que ele os acompanhasse em uma visita à casa dos Mackenzie. A família estava desesperada, eles vinham pedindo ajuda há anos. Sartre e os Warrens foram recebidos na porta por Monique Mackenzie, a filha mais velha. Ele disse a ela que estava ali para ajudar no que fosse possível e então olhou em seus olhos. Mais tarde, ele os descreveria como assombrados. Em poucas horas, ele entenderia o porquê. Tanto Sartre quanto os Warrens perceberam o terrível estado da família. Seus rostos gritavam que não dormiam há meses de tanto medo. A expressão em seus rostos era perturbadora. Parecia que não tomavam banho ou se arrumavam há meses. Lorraine imediatamente acolheu as meninas, as abraçou e garantiu que tudo ficaria bem. De pé na cozinha da família, Sartre percebeu algo se mexer. Ele estava de frente para as portas de vidro que davam acesso ao quintal. Era noite e o vidro estava refletindo o interior do cômodo. Foi então que ele viu uma massa negra e disforme. Ela deslizou do lado direito para o esquerdo de seu campo de visão e então desapareceu na parede. Seu treinamento policial entrou em ação imediatamente. Ele saiu para verificar se havia algum intruso, mas não havia nada, nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhuma explicação. O que quer que ele tivesse visto estava dentro da cozinha, com ele. Quando ele voltou para dentro, nenhum dos membros da família disse uma única palavra. Eles não precisavam, seus rostos diziam tudo. Não houve choque, não houve surpresa. Havia apenas um olhar cansado e silencioso que dizia: agora vocês veem, agora vocês acreditam em nós. Era isso que estavam vivendo em sua casa há 6 anos.
Mas para entendermos como tudo começou, é preciso voltar ao início. A família Mackenzie se mudou para sua casa em circunstâncias trágicas. Apenas 3 dias após a mudança, o pai foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer. Ele morreu em menos de um mês. Agora eram apenas a mãe Cláudia e suas filhas, Monique, de 17 anos, as gêmeas Caroline e Mary Beth, de 13, e mais tarde uma sobrinha chamada Jéssica, de 15 anos, que também passou a morar com elas. Uma casa cheia de mulheres, recentemente devastadas pela dor, tentando se manter firmes. O primeiro Natal sem o pai foi quando tudo começou. Monique, a mais velha, estava em seu quarto quando ouviu 3 batidas fortes em sua mesa de cabeceira. 3 batidas deliberadas e violentas. Depois, pancadas rítmicas. Ela pensou que alguém tivesse invadido a casa. Estava tão assustada que não conseguia abrir os olhos. Ficou deitada no escuro, completamente imóvel, com muito medo de se mexer. Monique sentiu como se uma presença grande, pesada e densa se aproximasse de sua cama passo a passo. Ela não a viu, mas de alguma forma ela sentia aquilo se aproximar. E então ouviu uma respiração pesada e lenta, bem perto do seu ouvido. Nesse instante, uma voz rouca e decrépita sussurrou algo em seu ouvido. A menina não hesitou em pular da cama e correr para o quarto da mãe. Cláudia ajudou a filha a se deitar, a abraçou e tentou confortá-la. Disse que foi apenas um pesadelo. Monique insistiu que foi real, mas Cláudia não acreditou nela. Nada aconteceu novamente por quase um ano. Cláudia já havia se esquecido completamente do pesadelo da filha. Monique não tocou mais no assunto, e Cláudia simplesmente deixou para lá. Ela também não contou nada às irmãs mais novas, para não assustá-las. Até que a própria Cláudia vivenciaria o inexplicável cerca de um ano depois. Ela estava sozinha em seu quarto. O novo namorado dela, o Art, não estava lá. Deitada em sua cama, ela sentiu algo maligno entrar no quarto. Assim como Monique, ela nunca foi uma pessoa sensível, mas naquela ocasião sentiu claramente uma presença maligna entrar pela porta. Mas o que realmente a assustou foi quando uma voz grave, exatamente como a que a sua filha havia descrito, começou a sussurrar em seu ouvido. Era de madrugada. Cláudia levantou da cama correndo e foi até a sala para ligar para sua mãe, a Meg, que morava perto, e avisar que dormiriam na casa dela naquela noite. Contudo, não foi a voz de sua mãe que atendeu do outro lado da linha, mas sim a de seu falecido marido. Ed Warren estava convencido de que era, na verdade, a voz de um demônio tentando enganar Cláudia. Nos meses seguintes, a atividade não parou. Ficou mais estranha, mais bizarra e mais cruel. Art, o novo namorado de Cláudia, também testemunhou eventos paranormais bizarros. Certa tarde, ele ouviu uma das gêmeas chorando e foi até o quarto delas para ver o que estava acontecendo. Mas, quando abriu a porta, não havia ninguém lá dentro. Quando ele olhou para a cama, a única coisa que viu foi uma boneca deitada no travesseiro, com lágrimas nos olhos. E ele não sabia como explicar aquilo, como aquilo era possível, porque não era aquele tipo de boneca que chora, sabe? Era apenas uma boneca de plástico normal. Em um domingo, os Mackenzie tinham acabado de chegar em casa depois do culto, acompanhados por outra família que haviam conhecido na igreja. Assim que chegaram, começaram a rezar para pedir proteção. Quando terminaram as orações, Mary Beth, uma das gêmeas, começou a reclamar de queimação no estômago. Cláudia levantou a blusa para ver se algo a havia mordido, mas o que encontrou foi aterrorizante. A menina tinha um arranhão enorme que ia de um osso do quadril ao outro, formando uma larga linha vermelha que estava inchada.
ninguém havia se aproximado dela para machucá-la. E, além disso, ela só começou a reclamar quando eles começaram a orar. Eles sabiam que ela não poderia ter feito isso sozinha, já que suas mãos estavam em posição de oração na frente de todo mundo. Cláudia e Art estavam convencidos de que era a entidade a atacando. Então, mais uma vez, eles rezaram. Alguns minutos depois, Mary Beth reclamou novamente. Dessa vez, dizendo que seu rosto estava queimando. Então arranhões vermelhos começaram a aparecer em seu rosto, como se ela estivesse sendo atacada por um cão. Antes que pudessem reagir, a mãe da outra família começou a gritar. As mesmas marcas vermelhas que haviam acabado de aparecer no rosto de Mary Beth apareceram no dela. No dia seguinte, a sobrinha de Cláudia, a Jéssica, foi atacada da mesma forma, no rosto e nos braços. Naquela mesma noite, a família saiu de casa para passar a noite na casa do irmão da Cláudia. Mas não adiantou. A entidade os seguiu até lá e, à noite, atacou a menina novamente. A entidade arranhou Mary Beth novamente na frente de todos. Agora, além de arranhões, ela tinha marcas semelhantes a queimaduras. E o mais bizarro é que o Art e a Cláudia colocaram a Mary Beth entre eles na cama, mas mesmo assim ela continuou sendo atacada. Os Mackenzie acreditavam que o que estava os atormentando não era um fantasma, mas sim um demônio. Art, o namorado e o único homem na casa, também relatou ter visto uma criatura sinistra. Ele o descreveu para Sartre como um monstro. Ele disse que levantou por volta das 4h30 da manhã para trabalhar e, ao sair do quarto, viu no final do corredor um ser com pelos espetados por todo o corpo e agachado. E assim que Art olhou diretamente para essa coisa, ela desapareceu. Art viu essa criatura outras vezes, mas dessa vez parecia a sombra de um homem muito alto e forte, e ele não conseguia ver o rosto, mas sabia que aquela coisa estava o encarando do outro lado do corredor. Quando as mulheres da família deram suas próprias descrições, separadamente, uma de cada vez, disseram a mesma coisa, que era enorme, coberto por pelos curtos e escuros. Uma das gêmeas o chamou de pé grande demoníaco. E os ataques à família foram piorando. Em um desses ataques, durante a madrugada, Cláudia chegou a ligar para o pastor da igreja batista que frequentavam todos os domingos, acreditando que ele poderia ajudá-los a se livrar daquele demônio. Mas a única resposta do pastor foi: "Como você ousa me ligar às 4h30 da manhã?" Pois é, inacreditável. Os Mackenzie estavam sozinhos. A igreja não os ajudaria. Foi então que Cláudia pensou no único lugar que fazia se sentir segura: a casa da sua mãe. Cláudia ligou imediatamente para Maggie para avisar que iam para lá. Então, o demônio decidiu se revelar. Primeiro, eles ouviram o choro de um bebê em agonia. Depois, uma risada maléfica que estremeceu a casa como um terremoto. Do outro lado da linha, uma força invisível atingiu Maggie. A estátua de um anjo que adornava a estante de Maggie há anos foi atirada no chão. A mulher sentiu 3 calafrios e a cada um deles sentiu que ia morrer. Nesse momento, Cláudia e Maggie choravam juntas ao telefone. Mas o choro de Maggie foi sufocado quando mãos invisíveis a agarraram com tanta força que ela não conseguia respirar. Quando Maggie estava prestes a desmaiar, a força satânica a soltou. Os Mackenzies tinham certeza de 2 coisas. Primeiro, para onde quer que fossem, aquele demônio os seguiria. E segundo, parecia ser especialmente cruel com as mulheres da família, pois era nelas que concentrava seus ataques. Art foi a única pessoa que não sofreu ferimentos físicos. A partir desse ponto, surge uma questão mais delicada nesse caso paranormal.
Todas as mulheres da casa começaram a sofrer abusos nas mãos dessa entidade. E com medo, as meninas passaram a dormir no quarto de Cláudia. Cláudia dormia na cama com as duas gêmeas, enquanto Jéssica e Monique dormiam em colchões no chão. Art geralmente ficava de vigia a noite toda. No entanto, durante um mês, a entidade não fez nada, e aos poucos os Mackenzie foram abaixando a guarda. Então, em um domingo, às 3 da manhã, o pior ataque paranormal que já haviam sofrido aconteceu. Primeiro, eles ouviram passos pesados no corredor. De repente, a porta do quarto se abriu e todos viram uma silhueta masculina escura, emanando uma energia maligna. Essa criatura entrou e foi diretamente para a cama onde Cláudia e as gêmeas estavam. A sensação de ter algo sobre elas era tão real que a cama afundou devido ao peso. As gêmeas tentaram descer. Monique e Jéssica conseguiram puxá-las, mas ambas começaram a sentir como se milhares de agulhas estivessem perfurando seus corpos, como se estivessem deitadas em uma cama de pregos. Mais tarde, elas veriam que suas costas estavam cobertas de marcas. Art tentou ajudá-las, mas qualquer ajuda parecia ser inútil. Ruídos altos e aterrorizantes, como se alguém estivesse batendo na parede com uma marreta, começaram a ecoar pela casa. Então Jéssica começou a convulsionar e não conseguia respirar. Era como se algo estivesse agarrando sua garganta, tentando estrangulá-la. Cláudia conta que, naquele momento, pensamentos horríveis inundaram sua mente. Ela só conseguia pensar em descer até a cozinha, quebrar uma garrafa e usá-la para ferir sua família. Naquela mesma noite, quando Art conseguiu tirar sua parceira e as meninas do quarto, eles foram para a casa de Maggie e não voltaram por semanas. Foi então que os Mackenzies decidiram pedir ajuda aos Warrens. Quando os Mackenzies terminaram de contar sua história para Ralph Sartre, Ed e Lorraine Warren, um silêncio tomou conta da sala. Antes mesmo de falarem sobre exorcismo, Sartre revelou que havia pesquisado sobre a história da casa antes de ir até lá. Afinal, ele era um policial. Sartre descobriu que o antigo dono da casa era um satanista. O que ele supostamente fazia naquela casa, e especificamente no porão, era perturbador. De acordo com relatórios policiais, esse homem morava na casa com sua esposa e filhos. Quando a esposa, que trabalhava à noite, deixava as crianças com o pai, ele convocava seu grupo de seguidores para realizar rituais satânicos no porão. A princípio, eram apenas missas negras, mas aos poucos, esses atos se intensificaram, transformando-se em sacrifícios de animais realizados diante das crianças e, eventualmente, em abusos sexuais contra os pequenos. As crianças chegaram a contar à polícia que viram o pai e seus amigos sacrificarem um bebê, mas os policiais não encontraram nenhuma evidência, nem mesmo o corpo. As crianças disseram à polícia que o bebê foi esfaqueado, colocado em uma caixa e jogado em um riacho próximo. A polícia chegou a encontrar a tal caixa, mas não havia nenhum corpo dentro, nem mesmo sangue. No entanto, havia provas suficientes de que o homem havia abusado sexualmente dos próprios filhos, como parte de seus rituais satânicos. Então ele foi preso e condenado por abuso infantil. Após revelar isso à família, Sartre e os Warrens contaram suas conclusões. Para eles, estava claro que os atos perversos cometidos pelo antigo dono da casa haviam atraído a presença de uma entidade demoníaca, especificamente um íncube. E pelo que os Mackenzies haviam dito, era um íncube poderoso. No folclore de diversas culturas, o íncube é um demônio masculino que assume uma forma física para atacar mulheres enquanto dormem. Seu equivalente é a súcubo, que tem como alvo os homens.
Historicamente, o incubo era associado ao nascimento de monstros como bruxas, demônios e criaturas híbridas. Dizia-se também que ele drenava a força vital de sua vítima, enfraquecendo-a física e mentalmente. E o incubo não é apenas um conceito ocidental ou cristão. Na antiga Mesopotâmia, acreditava-se que uma classe de demônio chamada Lilo perturbava e seduzia mulheres durante o sono. No Chile, uma entidade semelhante é conhecida como Trauco. Na Turquia, o Carabazan. E no Brasil, além da pisadeira, a lenda do boto cor-de-rosa funciona de maneira muito similar à definição de um incubo. Nomes diferentes, culturas diferentes, descrições semelhantes. Uma criatura que paralisa ou seduz para atacar. Quando Sartre foi inspecionar a casa, enquanto Ed e Lorraine conversavam com a família, ele entrou no porão pela primeira vez e sentiu algo imediatamente. O resto da casa era limpo, espaçoso e bem cuidado, mas o porão era diferente. Era algo que ele não conseguia explicar fisicamente, apenas uma sensação fria e opressiva de pavor que não deveria estar ali. E a Monique, a filha mais velha, fazia do porão o seu quarto, onde ela tinha um pouco mais de independência. Ralph Sartre descreveu: "Eu podia sentir o mal. Meu corpo inteiro reagia a ele. A sensação de terror e ódio era avassaladora. Não sou sensitivo como Lorraine, mas na maioria das vezes consigo sentir a presença de demônios. É uma sensação sobrenatural que ataca todos os sentidos. Muitas pessoas a descrevem como uma sensação estranha, ou aquela que avisa que algo está errado." Ralph Sartre também sentiu um cheiro fétido na escada, como o perfume de um velho, só que podre. Quando perguntou a Monique, ela respondeu que sentia aquele cheiro o tempo todo, mas achava que somente ela conseguia sentir. Bom, Ralph tinha certeza que aquele porão era o epicentro de todas aquelas manifestações demoníacas na casa. Ed, Lorraine e Ralph estavam na casa havia várias horas, quando Ed Warren começou a primeira parte do ritual, que era a purificação. Eles gritaram o nome de Deus e forçaram o demônio a se revelar. Mas, como isso não funcionou, Ed decidiu que era hora do exorcismo. Enquanto explicava à família o que ia acontecer, Sartre percorreu a casa, cômodo por cômodo, lendo em voz alta a oração do Papa Leão XIII. Uma oração tradicional usada em ritos formais de exorcismo, enquanto aspergia tudo com água benta. Mas o medo nunca passou. Ele sabia que um demônio habitava aquela casa, e um muito, muito poderoso. Além disso, se os Warrens não estivessem lá, ele mesmo os teria chamado. Ele acompanhou o casal durante todo o exorcismo, certificando-se de que ninguém da família se movesse ou saísse do cômodo durante o ritual. Usou seu treinamento policial para vigiar o cômodo de perto e tentar proteger os Warrens, se necessário. Após mais de 14 horas na casa, eles finalizaram o exorcismo, mas não tinham certeza se havia sido bem sucedido ou não. Ralph descreveu a sensação de proteção durante todo o processo, de estar conectado a algo maior do que ele mesmo. Sua fé, disse ele, foi o que o manteve firme. Por volta da meia-noite, ele saiu da casa completamente exausto. Ele deu boa noite aos Mackenzies, deu boa noite aos Warrens, que ficaram mais alguns dias na casa com a família, e foi embora. Alguma coisa dentro dele dizia que tudo ficaria bem. Cerca de um ano depois, Sartre recebeu notícias de Ed Warren. Claudia Mackenzie havia ligado, não para relatar novas atividades paranormais, mas para dizer que tudo havia terminado. Da noite do exorcismo em diante, nenhum deles havia sido atacado novamente. Nem Cláudia, nem Monique, nem as gêmeas, nem Jéssica. Todos estavam bem, vivendo em paz. 6 anos de terror haviam terminado.
Sartre encerrou aquele capítulo de seu livro dizendo que estava feliz por finalmente poderem viver em paz. Mas então acrescentou: em algum lugar por aí existe um demônio furioso. Por que você não manda um demônio para o nada? Você o move. O demoníaco, em sua visão, não é algo que possa ser destruído. Ele existe em constante estado de guerra contra tudo, e não importa se você acredita nele ou não. Sua crença não é necessária para que ele seja real. O caso da família Mackenzie foi relatado no livro Livrai-nos do Mal, como eu disse anteriormente. Já tem um vídeo aqui no canal contando com detalhes a história de Ralph Sartre e sobre o filme de terror que foi baseado no seu livro. Vale a pena assistir o vídeo se ainda não viram. Eu vou deixar o link aí no card. Eu confesso que esse caso me passou um pouco mais de credibilidade do que os casos investigados pelos próprios Warrens. Não tô dizendo que ele não possa ter aumentado algumas coisas, não é isso. Mas esse caso, sei lá, parece ser mais crível, sabe? Pelo menos pra mim. Mas eu quero saber de você. O que você achou desse caso? Você acha que realmente pode existir um demônio que ataque somente mulheres? Comenta aí pra mim. E se você não deixar o like e um comentário nesse vídeo, o Incubo virá atrás de você essa noite. Aproveite para maratonar a playlist que está aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.